Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade de uma maneira prática e objetiva. E o tema de hoje, vou estar falando de mais uma operação de planejamento tributário envolvendo a questão da amortização de ágio, incorporação de empresa veículo, utilização de empresa veículo para adquirir investimento. No vídeo passado, eu falei de uma operação também de ágio envolvendo empresa veículo, que é o caso da Petrobras, né, que ela adquiriu três empresas, e hoje eu vou falar de um outro caso que foi julgado pelo CARF, e naquele caso da Petrobras houve uma decisão desfavorável para o contribuinte, e nesse caso que eu vou comentar hoje, houve uma decisão favorável, e aí a gente vai tentar analisar por que que o CARF, nesse caso, julgou favorável e o outro julgou desfavorável. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque a sua participação e ajuda o desenvolvimento do canal. Então, hoje, o que que a gente vai estar falando? Vou falar como analisar um outro caso de planejamento tributário envolvendo questão de amortização de ágio, incorporação de empresa veículo, empresa, pela empresa operacional. Esse caso foi julgado pelo CARF através do acordo 1201.006.862, né? Então, o que que é esse caso, né? É um caso que foi julgado pelo CARF, que trata de amortização de ágio e da utilização de empresa e veículo em operações societárias. No caso, é a empresa chamada ETBP, parte das suas participação societária, 50% foi adquirida por uma empresa chamada VIP, né? E depois essa ETBP foi incorporada pela TBP, que era uma empresa operacional. Então, o organograma societário era esse, né? Foi a operação realizada em agosto de 2010, no qual nós temos a Europa Terminal NV, uma empresa situada na Bélgica, que ela era controladora da ETBP, uma holding que foi criada, né? E essa empresa era a controladora da BTP, tá? Então, quem era o objeto da aquisição? A BTP. Então, do outro lado, nós tínhamos a ASPM Terminal BV, empresa holandesa, a PM Terminal, né, outra empresa holandesa, que constituíram a VIP, que é uma empresa chamada Vale da Itajaí de Participações, e essa empresa adquiriu 49,99%, 50% das ações da ETBP, reconhecendo ágil na aquisição desse investimento. Posteriormente, essa ETBP foi incorporada pela BTP e esse foi objeto do questionamento das autoridades fiscais. Então, eles entenderam que a ETBP é uma empresa veículo, que a VIP foi utilizada somente para fazer a aquisição desse investimento e não tinha propósito negocial e, portanto, acabou autuando o contribuinte. É muito semelhante com o caso do vídeo passado, no qual a Petrobras também utilizou de empresas de veículos para fazer aquisição de investimento e, posteriormente, essas empresas foram incorporadas pelas empresas operacionais. Então, é o processo, né, então o nome do processo, que foi julgado pelo CARF, virou um auto de infração, virou um processo administrativo, no qual os sequentes é Brasil Terminal Portuário S.A. e a Fazenda Nacional. Por que que a Fazenda Nacional também entra como parte nesse julgamento do CARF? Porque houve um recurso de ofício, né, tendo visto que a DRJ exonerou parte do auto de infração, na verdade desqualificou a multa, reduziu a multa de 150 para 75%, referência nos calendários 2015, 2016 e 2017, o tema é amortização de ágio e utilização da empresa veículo, e foi aplicado multa de 150% de ofício, né, multa qualificada, e também a multa isolada pelo fato das estimativas não terem sido recolhidas, pelo fato da sociedade ter reconhecido essa despesa e reduzido a base de cálculo da estimativa. E quais foram os fundamentos da autuação? O que que a fiscalização se motivou a autuar a contribuinte? Então, a alegação que a empresa veículo utilizada, no caso da VIP e a EDPP, seriam empresas veículos que foram criadas para reconhecer o ágio de maneira artificial. As operações não tinham proposta negocial ou substância econômica, eram empresas vazias, foram utilizadas somente para essa finalidade. Teve um segundo motivação de ativação, que é a duplicidade de dedução do ágio, um como despesa, outro como realização do ativo diferido, né? Então, essa é uma subautuação. A fiscalização questiona que o laudo de avaliação para reconhecimento desses investimentos foi apresentado 3 anos após a aquisição e a multa qualificada aplicada devido à acusação de dolo por parte do contribuinte.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação da sociedade, afastou multa qualificada de 150%, reduzindo para 75%, por isso que houve recurso de ofício, mantida a glosa da amortização de ágio e por isso que eles entenderam que a ausência de comprovação de propósito negocial legítimo. Então, com base nessa decisão da RJ, o contribuinte ingressou com recurso voluntário, houve recurso de ofício na questão da desqualificação da multa, né, da multa qualificada, e qual foi os argumentos da defesa no caso do recurso voluntário? Que a empresa e veículo tinha um propósito econômico legítimo, eles alegam que, como os controladores estavam no exterior, para poder se aproveitarem do ágio, precisava constituir uma empresa no Brasil e essa empresa que fazer a aquisição do investimento. E no caso da vendedora, ela precisava constituir essa empresa no Brasil para poder viabilizar a venda da participação societária. A amortização do ágio cumpriu os requisitos da lei, a lei não vedava esse tipo de operação, porque houve pagamento de preço, foi operação entre partes não relacionadas e ela, de fato, acabou acontecendo. Não é uma operação de ágio interno, mas sim operação de ágio normal. Não houve duplicidade da dedução do ágio, há um bis in idem na aplicação de multa de ofício e multa isolada. Então, aplicar a multa de ofício junto com a multa isolada haveria uma bitributação nesse caso, né, nessa autuação, e parte da exigência tributária estaria decadente. E aí o CARF julgou esse caso, através do acordo 12.01.006.862, no qual foi negado o provimento ao recurso de ofício, então, manteve-se a desqualificação da multa, então a multa permaneceu em 75%. O recurso voluntário foi parcialmente provido, onde houve exoneração das glosas do ágio e multas isoladas e mantidas as exigências sobre dupla dedução do ativo diferido. Em relação à questão do ágio, foi unânime. Em relação à duplicidade da dedução do ativo diferido, foi por maioria. Teve dois conselheiros que entenderam que o contribuinte não estaria se aproveitando em duplicidade desse benefício. Qual que é o resumo de voto do relator que acabou dando provimento ao recurso do contribuinte? A utilização de empresa veículo não figura fraude isoladamente, então haveria necessidade da autoridade fiscal comprovar efetivamente que houve fraude por utilização dessa empresa veículo por parte do contribuinte. A amortização do ágio é legítima, deve evitar duplicidade de efeito naquela questão do ativo diferido, então entenderam que o reconhecimento dessas despesas pela recorrente é legítimo. Ajustes contábeis são necessários para refletir a neutralidade fiscal, no caso da amortização do ágio, e parte das exigências foi mantida devido à falta de comprovação documental, que foi a questão do ativo diferido. E, né, além do mais, o que que eu tenho para poder ajudar o argumento do contribuinte nesse caso? Para poder entender que essa empresa veículo ela não tem proposta negocial, teria que se manter a multa qualificada, porque aí se caracteriza que houve fraude, simulação por parte do contribuinte. Como essa multa foi, inclusive, desqualificada pela própria DRJ, então, um argumento a mais para não se manter esse lançamento, esse auto de infração. Então, esse é um caso também, né, de empresa veículo, utilização de ágio, incorporação reversa, semelhante ao caso que eu comentei na videoaula passada, envolvendo a Petrobras, né? Só que nesse caso o contribuinte acabou tendo sucesso, né? Tendo provimento do seu recurso, porque a turma entendeu que o contribuinte tinha razão. Então, é importante a gente analisar os dois casos, né? Você vê, são semelhantes, mas cada turma entendeu de uma maneira diversa e, com certeza, esses casos vão acabar tendo um desfecho na Câmara Superior. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, compartilhe esse vídeo, inscreve-se no canal, compartilha o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.